A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, de sexta-feira, meus irmãos? Glórias a Deus. Mais uma semana aí se passou, meus irmãos? Para a honra e glória do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, E nós aqui de novo, para ouvir a palavra do Senhor, que é santa e poderosa, Essa palavra é maravilhosa. Ela que é a nossa força, meus irmãos? Temos que ouvir a palavra todos os dias para se alimentar. Amém, meus irmãos? Não deixe de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Por mais que a pessoa seja como eu, meus irmãos, que de vez em quando engasga, de vez em quando atropela palavras, amém? Mas não deixe de ouvir a palavra do Senhor, amém? Porque Deus é maravilhoso e Ele age na nossa vida através da palavra, meus irmãos, amém? Meus irmãos, a palavra de hoje se encontra em Mateus capítulo 26, versículo 31 em diante, amém? Mateus capítulo 26, versículo 31 em diante, amém? Deus é maravilhoso, meus irmãos? Ele sabe de todas as coisas, Há que muitos pensam que pode enganar o nosso Deus, Há que muitos aí estão usando o nome do Senhor Jesus para enriquecer, para ganhar dinheiro e acha que vai ficar por isso mesmo, Não vai, meus irmãos, que não, Deus, ele é poderoso e justo, amém? E ninguém faz as coisas escondido que Deus não vê. Tudo ele vê, tudo ele ouve. Ele sabe a intenção do nosso coração, meus irmãos. Não adianta nós querer fazer as coisas achando que vai tapear Deus. Não adianta. E muitos estão aí, falando em nome de Deus, profetizando que foi Deus, que isso, e não tem vida no altar, anda de qualquer jeito, meus irmãos? Não tem uma vida de oração, não tem uma vida de renúncia, Anda pecando, errando, E estão falando no nome de Deus, e estão dando até muita chicotada em muitos fiéis do Senhor, Dando duras palavras, E Deus só está olhando e vendo, Dando corda, meus irmãos? Porque o nosso Deus, ele vai dando corda à pessoa errada. Porque a pessoa, a hora que se sentir que faz tudo e não dá nada, o nosso Deus chega e puxa a linha. Amém, meus irmãos? E tem muitos, meus irmãos, que estão aí nos caminhos do Senhor, andando de qualquer jeito, falando em nome de Jesus, falando coisa que o nosso Deus não falou, e está achando que vai ficar por isso mesmo. Mas o nosso Deus é um justo juiz. Amém? Está vindo a grande cobrança para pessoas que acham que pode enganar o nosso Deus, meus irmãos. E Deus não se engana. Ninguém engana a Deus para ficar de pé. Amém? Tem muitos que vão sair dos púlpitos. Muitos vão perder as cadeiras, Por causa do quê, meus irmãos? Por causa dos pensamentos, por causa da iniquidade, por causa dos pecados. Amém, meus irmãos? Deus conhece todos nós por dentro. Amém? Eu e você somos falhos, pecadores e temos limitações. Porque nós vemos uma pessoa, tá lá falando a palavra do Senhor, ela é boazinha, bate nas suas costas, tamo junto, viu? É um homem cristão, renomado, mas enquanto eu e você olhamos a pessoa por fora, pela capa, meus irmãos,
Deus conhece o interior, o coração, os pensamentos. Amém? Então, meus irmãos, ninguém engana o Senhor. E ai daqueles que estão falando em nome do Senhor Jesus, né? E estão rotando santidade e anda no erro, né? Anda errando, anda fazendo o que quer, né? Anda pegando aí, né, as ovelhas gordas, né? E arrancando, né? O que tem e o que não tem, né? Meus irmãos, muitos vão pagar um alto preço. Amém. E nós, como servos do Senhor, meus irmãos, isso é um aviso de Deus. Nós temos que ir na igreja, no templo, né? Nós temos que ir lá cultuar a Deus, amém? Não temos que ir na igreja por causa de pastor, por causa de missionário. Não, meus irmãos. Temos que ir na igreja para ouvir a palavra do Senhor, cultuar a Deus. Amém, meus irmãos? Não sai da sua casa para ir lá porque o pastor é bonzinho, porque o pastor fala bem, porque o pastor é eloquente nas palavras. Não, meus irmãos. Saia da sua casa com intenção de ouvir a palavra, louvar o Senhor, agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu dia de trabalho, pelo seu final de semana abençoado. Amém, meus irmãos? Não faça como muitos que saem da sua casa, que tem que ir para a igreja porque o pastor vai brigar, por causa que fulano vai falar se não for. Cuidado, viu? Cuidado, pastor não vai te dar salvação nenhuma. Missionário também não vai te dar salvação. Quem tem a chave de Davi que abre a porta da sua salvação é Jesus Cristo. Então, quando você sair da sua casa, vai para a igreja, não para olhar o seu irmão do lado, mas sim para olhar para Cristo, louvar a Cristo, e não o seu irmão do lado, ou o pastor que fala bonitinho. Amém, meus irmãos? O nosso Deus, Ele sim é poderoso. Ele sim é digno de toda a honra e toda a glória. Amém, meus irmãos? Eu não sei por que Deus está falando assim, mas Ele sabe para quem é a palavra. Amém? Meus irmãos, não adianta enganar a Deus e não adianta você sair da sua casa e ir lá por causa de pastor, por causa de obreiro, por causa de missionário. Não adianta. Ou você sai da sua casa, do seu conforto de sua casa, para cultuar a Deus, para adorar o Senhor, junto com seus irmãos, ou então nem precisa ir, meus irmãos. Fique no mundo. Amém? Que vai ser melhor para você do que você ir para a igreja porque você quer saber da vida do irmão, da irmã. Se você quer ir para a igreja porque você quer ver os outros que estão em sua volta. Para com isso. Vai na igreja cultuar o nosso Deus, o Rei dos Reis. Ele é santo, santo, santo. Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém, meus irmãos? Cuidado, vigia. Idolatria não vai para o reino do céu. Amém? Você adorar um pastor, adorar um músico, eu amo aquele músico. Você está colocando o músico na frente de Jesus. Cuidado. Quem é idólatra não vai morar no céu, meus irmãos. Por quê? Porque tem que ser Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Tem que ser Deus em primeiro lugar em tudo que nós formos fazer. Como que eu busco o reino do céu, meus irmãos? É colocando o nosso Deus na frente da nossa vida. Eu amo a Deus acima de tudo e de todos. Amém, meus irmãos? Não vai na igreja porque pastor é bonzinho. Ele é falho, pecador, comedor de arroz e feijão como eu e você.
vai na igreja para cultuar ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Você quer uma vida de bênção, uma vida de paz? Você quer uma vida tranquila em meio à tribulação que está o mundo? Venha para Cristo. Mas coloque Cristo, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e as demais coisas depois. Primeiro lugar, a Deus. Levantei da cama, obrigado, meu Deus. Te agradeço por mais um dia. Você vai deitar, agradeça a Deus. Você vai viajar, Deus vai na minha frente, abrindo os caminhos, me livrando de todo mal. Você vai sair para um exame, Senhor, eu coloco esse exame nas tuas mãos, que seja feita a sua vontade. Comece a mudar, colocar Deus. Deus quer interagir com você. Deus, Ele quer estar presente na sua vida, não só na hora da dificuldade, mas Ele quer estar na sua vida na hora da alegria também. Quando Deus te abençoar, meu irmão, minha irmã, agradeça todos os dias. Olha para a benção que Deus te deu e fala, meu Deus, tu és grande, tu és maravilhoso. Quando vir a prova, agradeça a Deus. Deus, tu és lindo, Senhor. Obrigado. Tu sabe de todas as coisas. Meus irmãos, Deus é maravilhoso até na hora da prova. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque eu passei por coisas que muitas pessoas não iam aguentar passar pelo que eu passei. Amém, meus irmãos? Não estou falando aqui que eu sou forte, eu passei porque eu... Não, meus irmãos, eu passei porque Deus estava comigo, segurando pelas minhas mãos. Por isso que hoje, meus irmãos, em tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus na minha frente. E Deus está me abençoando. Deus, cada dia que passa, está transformando a minha casa, a minha família. Amém, meus irmãos? Deus, enquanto você é sincero na presença do Pai, enquanto você é sincero, você chega nele e fala para ele que você é falho, você é pecador, você é fraco. Ele age na sua vida, meus irmãos, porque você está reconhecendo que Ele é bom, que Ele tem força e nós não somos nada, Pai. Oh, meu Deus. Meus irmãos, agradeça todos os dias a Deus pela sua vida. Amém? Se você for na igreja, meus irmãos, vá para ouvir a palavra do Senhor e cultuar a Deus. Amém? Pare de olhar quem está sentado do seu lado. Pare de olhar para pastores. Amém? Tem muitos aí que estão arrastando multidões. Amém? Tem lindas palavras. Eu até, olha, que Deus abençoe cada dia mais, que entra com mais entendimento. Mas infelizmente Deus fala para mim que não tem mais a presença de Deus. Tem muitos que estão falando lindas palavras, palavras formadas, né? Mas não tem o Espírito Santo, não tem fé, amém? Anda falando de Jesus, mas por causa do dinheiro, por causa da boa vida que a palavra de Jesus pode dar. Amém, meus irmãos? Cuidado, vigia, amém? Porque Jesus Cristo está às portas, amém? E na casa de Deus não entra idólatra, amém? Amém, meus irmãos? Temos que adorar a Deus, temos que engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Pare
de engrandecer pastores, engrandecer missionários, missionárias. Pare de engrandecer pessoas que são falhos, erra, peca, como eu e você. Amém, meus irmãos? Você pode ver que muitas igrejas não têm mais a revelação do Espírito Santo. Não tem. Você pode ver que tem muitas igrejas por aí, meus irmãos, muitos pastores, que fala de pastor que já morreu lá atrás, que fala que era um grande renomado lá das cochichinhas, que já morreu, já passou. Fala 2 palavras de Jesus e umas 10, 15 de pastores, que já morreu, que é renomado, que deixou um grande, como é que fala lá? Uma grande coisa para nós, né? Não deixou nada, meus irmãos. Pastores que morreu, que deixou livros aí, ele não deixou nada para você e nem para mim. Ele é falho, pecador. Amém? Muitos estão trocando aquele que é verdadeiro, que é Jesus Cristo, por pastores que foi renomado no mundo. Muitos estão se espelhando em pastores que morreu e não em Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado. Você pode ver que tem igrejas aí que você vai que fala, o pastor One Chef, não sei das quantas, é um renomado e deixou escrito para nós como se deve cultuar. Ei, acorda. O verdadeiro pastor renomado foi Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, e morreu santo, sem nenhum pecado. Amém? Ele foi crucificado pelo meu e o seu pecado. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu estava com a palavra aqui, mas o Espírito Santo está me dizendo para me dizer. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler a palavra, o que ela fala para nós? Porque, ultimamente, meus irmãos, para nós não receber a chicotada, a gente tem que falar na palavra, né? Porque senão muitos aí que são entendidos na palavra, né, vai falar, ele não fala na palavra, não é na palavra, não é Deus, não é isso, né? Aqueles que não têm o Espírito Santo mais, né, meus irmãos? Felizmente tem muitos aí, viu? Que dá uma de bonzinho, mas não é bonzinho não, são lobos. Lobos, viu? Cuidado, vigia, vigia, amém? Glórias a Deus, meus irmãos. A palavra de Deus em Mateus capítulo 26, versículo 31 em diante, amém? Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós escandalizarei comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serei para mim. Replicou Jesus, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, você está vendo que a Deus ninguém engana? Não é por palavras que vai enganar a Deus. Aqui, Jesus Cristo já tinha falado que Pedro, antes das 3 horas, o galo ia cantar e ia negar 3 vezes. Para você ter uma ideia que eu e você não sabemos de nós mesmos, mas o nosso Deus sabe.
Amém? Nós olhamos pessoas, né? Homens, mulheres, pelas nossas vistas, mas nós somos limitados, mas nosso Deus não. Ele conhece lá dentro, lá no íntimo da pessoa. Por que que tem pessoas que estão na igreja há 10 anos e Deus vai dando só bênçãos de contra-gota? Por que que tem pastores que estão paralisados com a sua igreja? Que não anda, não vão para frente. Por quê, meus irmãos? Deus conhece o íntimo da pessoa. Ah, mas eu estou andando na palavra, eu estou andando certo com Deus. Mas Deus conhece o seu pensamento. Deus conhece o seu coração. Amém, meus irmãos? Por que que tem muitos, meus irmãos, que mal entram na igreja, mal se converte ali aos caminhos do Senhor, Deus começa a abrir as portas. Deus já coloca num emprego bom, de ganhar bom, um ganho bom. Deus já coloca, né, porque conhece o coração, meus irmãos. Conhece o interior. Deus conhece, Deus vê coisas que nós não vemos. Deus escuta coisas que nós não escutamos. Então o nosso Deus nos conhece. Amém? Deus manda eu te dizer que Ele vai te abençoar. Amém? Ele vai te dar bênçãos que abrange todas as áreas da sua vida. Porque Ele conhece você. Ele sabe que a hora que te abençoar, você não vai desviar. A hora que você vir ganhar a benção, você vai também ajudar outras pessoas. Deus conhece você. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra de Deus, para não ficar muito grande esse vídeo, novamente, é esta. O nosso Deus nos conhece. Quando você for orar a Deus, seja sincero com Deus. Fale a verdade. Amém? Seja um Adilson da vida. Porque eu falo a verdade com o meu Deus. Eu sou sincero com Ele. Mesmo as palavras mais que muitos acham que é absurdo falar para Deus. Mas eu tenho que ser sincero com Ele. Amém? Mesmo que você venha achar que é absurdo falar isso com Deus. Uma coisa íntima. Deus, Ele é seu Pai, o seu Criador. Deus é o seu amigo. Amém? Bem presente. Converse com Deus, pois Ele já sabe tudo do seu coração. Seja sincero com Ele. Amém? Glórias a Deus. Quanto mais sinceridade você for com o seu Deus, com o seu amigo, com o seu Pai no secreto, mais Ele vai te abençoar. Amém? Glórias a Deus. Que Deus venha abençoar a sua casa, sua vida, sua família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.